paz do Senhor! Que bom estarmos aqui novamente para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Fico feliz em ter a sua companhia, a sua presença, que sempre tem nos alegrado e muito. O seu joinha, você que tem se inscrito, você que tem nos acompanhado, professores, professoras, tios e tias, queridas crianças, alunos e você que sempre nos acompanha. Deus continue te abençoando. Aquele abraço para você. E vamos lá, a aula de hoje, a nossa lição, a revista é Juniores, crianças de 9 e 10 anos. Estamos estudando a história dos reis de Israel. E hoje estaremos falando em mais um rei, mais um personagem, mas antes vamos estar orando ao Senhor. Eu te convido a orar comigo, vamos lá? Querido Deus, te louvo, te exalto. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui junto. Toda glória, toda honra seja dado ao teu nome, pois tu és santo para todo sempre. Venha abençoar cada professor, cada professora que tem, ó Deus, dedicado a tua obra, a cuidar dos pequenos, das crianças, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado na vida das nossas crianças. Abençoa cada um, Pai, que está aqui juntamente conosco. Venha fortalecer, venha renovar, venha dar unção, venha dar graça, para que possamos continuar cuidando, ó Deus, e passando a tua palavra, que é maravilhosa, que é bênção, que transforma e restaura. Em nome de Jesus que te peço, abençoa os nossos alunos, Pai. Cuida da vida de cada um deles, das famílias deles, livra e protege. Em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade. E hoje nós vamos falar de Acasias, um rei duro de coração. Lição de número 8. É dele que vamos falar. Mais um rei de Israel. Nós falamos Israel como um todo, mas lembramos e recapitulamos aos nossos alunos que Israel realmente está dividido. Eu até trouxe novamente essa cronologia dos reis de Israel. Porque como estamos falando de Acasias hoje, nós vamos deixar claro para os nossos alunos que existiu 2 reis Acasias, foram 2. E às vezes pode acontecer de ter engano ou confundir. A princípio a gente até acaba confundindo, mas aí no reino dividido, aqui nós vemos o reino unido nesse verde, mas quando chega daqui para baixo, o reino já está dividido. Reino sul e reino norte. Então existiu um rei Acasias no reino norte, assim como um rei Acasias no reino sul. E é desse rei Acasias do reino sul que estaremos falando hoje. Eles reinaram quase que na mesma época. Olha aqui, Acasias reina aqui no reino norte e Acasias do reino sul reina do lado de cá. Olha, eles estavam quase que na mesma época. Esses 2 reis estão quase na mesma época, aqui Acasias do norte e aqui Acasias do sul. E é o do sul que estaremos falando hoje. Essa cronologia, professores, foi tirada do Google, na internet. Você coloca cronologia dos reis de Israel. Aí vai ter a época que reinaram, né, os profetas também que se fizeram presente naquele reinado. Até tenho esse outro aqui também, olha, que também é importante, é tirado da internet. Os reis de Israel.
os reis de Israel, Reino Norte e Reino Sul. Esse, no caso, não tem os profetas. Esse é só os reis de Israel. Agora o outro eu achei interessante também por conta dos profetas. Acasias, um rei de coração duro. E é sobre ele que estamos falando. Ele foi neto do rei Josafá. Olha só, diz-nos aqui que muitas vezes o comportamento vai nos trazer algo que afasta da presença de Deus. E o comportamento deste rei, Acasias, do Reino Sul, foi um comportamento que trouxe ele a afastar diante da presença do Senhor, por causa dos seus feitos. Apesar dele ser neto de Josafá, Josafá foi um rei que todos gostavam dele, que todos tinham carisma por ele. Era um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Porém, o seu filho Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu neto que assume o trono, que é Acasias, porque os seus irmãos foram mortos em um confronto, em uma batalha, e ele, o filho mais novo, assume esse trono. E na nossa revista também temos o visual, e tem o visual à parte também, que pode ser comprado, que acompanha a lição, muito interessante. E aqui nós vemos Acasias sendo colocado como rei, né, sendo empossado como rei de Judá. E ele com um coração duro, e ele um homem que começou a fazer tudo o contrário do que o seu pai, do que o seu avô, melhor dizendo, tinha feito em Judá. E isso traz o que? Decadência para o reino, isso traz prejuízo, porque o rei seria o que? Um exemplo. Geralmente os reis eram guias políticos e guias religiosos para o povo. E muitos, seguindo ao rei como um exemplo, se decaíam também espiritualmente, moralmente, e aí ia acontecendo toda essa tristeza para o reino, tristeza para aqueles que estavam querendo servir ao Senhor. Aqui diz a nossa lição que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, atos pecaminosos, seguindo o exemplo de Acabe, que foi rei no Reino Norte, sua esposa Jezabel, nós estudamos sobre eles, pode relembrar com seus alunos. Agora, a mãe de Acasias era Atália, era uma mulher que aconselhou o próprio filho a proceder de maneira errada, a conselhos ímpios, a conselhos e coisas que desagradavam ao Senhor. Então, no caso, professor, talvez se você queira, você pode aproveitar e perguntar para os seus alunos o que significa fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Dê um momento para eles responderem. São crianças de 9, 10 anos. Vamos ver o que passa na cabecinha deles. Aí muitas coisas vão aparecer. E você vai dizer, concordando, se é aquilo mesmo ou se não é, podendo ajudá-los nesse momento, ou dar um papelzinho para cada um escrever, depois misturar e ler, não precisa mostrar quem foi que escreveu aquilo, somente para ter uma noção. O que é mal aos olhos do Senhor. Se for preciso, você pode ir com eles lá na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 5, onde tem as obras da carne, são coisas mal aos olhos do Senhor, atos pecaminosos, para que a gente possa afastar de tudo isso. E tem lá também os frutos do Espírito, ao qual nós devemos seguir. É apenas uma ideia. E nós vemos que ele,
andou também nos caminhos do seu tio Jorão, que era rei de Israel. Não seguiu os mandamentos do Senhor. Talvez você leve uma cartolina e junto com os alunos vai escrevendo os 10 mandamentos, né? Pode ser da maneira mais exemplificada, para que talvez cada um deles vai até a cartolina, você já, né, deixa ali enumerado, mandamento 1, 2, 3 e deixa que eles vão escrevendo, para que venha gravar e pode deixar fixado ali na sala. São dicas da nossa revista, que é uma excelente revista. E Acasias, certa vez, ele se alia com esse seu tio Jorão, lá do norte, do reino norte, e eles vão para uma batalha contra o rei da Síria, em Ramote Gileade, é onde está aqui, ó, ajuntando o povo para ir pelejar contra o povo, ou seja, o exército da Síria. E ali eles começam a lutar. Hazael, o rei da Síria. E nessa batalha, o rei do reino norte, o Jorão, foi gravemente ferido, que era o tio de Acasias. E Acasias sai da guerra e vai visitar, porque o tio ficou gravemente ferido. E Acasias vai visitar ele. E nisso nós já estudamos, em lição passada, sobre Jeú, o rei Jeú. Ele acabou com a idolatria e ele foi ungido pelos profetas para que ele acabasse com a idolatria e com a casa de Acabe. E aqui entra no mesmo episódio da história do rei Jeú. Jeú encontra líderes de Judá e ele está aí fazendo essa limpeza na casa de Acabe, no reino de Acabe, de Jezabel, e como Acasias era sobrinho de Jorão, era parente de Acabe, veio toda essa descendência, estava nas mãos de Jeú para exterminar e destruir totalmente esse povo que estava voltado apenas para a idolatria e levando o povo a rebeliar-se contra o Deus de Israel. Então, que a gente possa deixar claro para os alunos que o coração deste rei era um coração muito duro, era um coração de pedra, era um coração que estava sempre pronto para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, desagradando, desobediência, pecado, idolatria. E assim eles estavam cada dia fazendo conforme o coração, um coração duro. Explica, crianças, do nosso coração, ele é maravilhoso, é o Senhor que nos deu esse órgão vital do nosso corpo. E diz-nos aqui na leitura da semana vários versículos que fala sobre o nosso coração. Professor, quem sabe você faça alguns coraçãozinhos menores e leva para eles escreverem alguma coisa, escreverem o que eles acham que é bom aos olhos do Senhor, escrever o que está dentro do coraçãozinho deles, naquele momento da aula, daquele dia que eles chegaram na classe. Está triste? Está alegre? Aqui nos dizem Provérbios que guarde sempre o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O coração é a sede das nossas emoções. O coração alegre aformoseia o rosto. O nosso coração é enganoso. Da boca sai o que o coração está cheio. Acho que eu falei esse, né? Guarde sempre o teu coração. Porém, o coraçãozinho do rei Acasias estava um coração de pedra, estava um coração
pecaminoso, fazendo somente o que era mal. No caso, a gente traz o coraçãozinho preto somente para representar o pecado, coisas ruins, porque significa que o coração está sujo pelo pecado. E aí você pode trazer o coração vermelho, que é deixou o sangue de Jesus ser derramado, deixou o sangue de Jesus entrar para lavar, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, assim diz a palavra de Deus. E o sangue de Jesus lavando e purificando, o nosso coraçãozinho vai ficar mais alvo que a neve. O Senhor vai dizer para nós: dos teus pecados não me lembro mais. Ainda que os seus pecados sejam mais escuros, eu o tornarei mais branco do que a branca lã. O rei Davi ora ao Senhor e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então o coração é muito importante na nossa vida. Não esqueça de cuidar do seu coraçãozinho, de trazer ele para voltar para as coisas de Deus, para os mandamentos do Senhor. Exemplos maravilhosos que os seus alunos possam tirar de você, professor, que é um servo, uma serva de Deus, escolhido para estar diante dessas crianças, ensinando essa palavra maravilhosa, essa palavra que transforma. E você tem aí essa opção de estar fazendo isso com os seus alunos. E em continuação diz que o fim de Acasias foi trágico, porque Jeú vai até lá e já tinha destruído Jorão, o reino do reino norte, e destrói Acasias, ainda que ele se escondeu, mas foi destruído, porque ele buscou o que era mal aos olhos do Senhor. Vieram as consequências. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Acasias foi morto e sepultaram ele. Mas houve esse fim trágico. Mas essa história nos ensina que precisamos aprender bons exemplos, rejeitar os maus. Infelizmente, ele deixou ser levado, ele e a sua família, pelos mesmos pecados praticados por Acabe, por Jorão e outros reis, o próprio pai dele, Jeorão, a mãe, Atália, e assim sucessivamente. Então, nós vemos que preferimos sermos fiéis à nossa fé, ao nosso Deus, sabemos que a recompensa vem do Senhor, e procurarmos viver com pessoas que nos dão bons conselhos. E o memorizando, talvez você escreva também dentro de um coração maior, o memorizando para os seus alunos, porque diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vós tenha um coração tão mau e tão descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Hebreus 3, versículo 12. Muito triste tudo isso. Um coração mau que afasta dos caminhos do Senhor. E esse rei Acasias, ele reinou apenas um ano. E nesse um ano ele fez um estrago em Judá, de rebeldia, de maldade, de coisas que levavam o povo a estar pecando contra o Deus vivo. Agora o rei Acasias, do reino norte, reinou durante 2 anos também. Foi pouco o reinado desses 2 reis Acasias. Mas hoje estamos falando apenas desse do reino sul, do reino de Judá. Queridos, ensine os alunos ou queridas crianças, rejeitem conselhos do mal, companhias más. Quando te chama para fazer coisas erradas, você diga: não, eu sirvo ao Deus vivo, eu quero fazer as coisas boas, os frutos do Espírito, bondade, longanimidade, fé, mansidão, amor, temperança.
Equilíbrio, oh que maravilha, bondade, é a bondade. Queremos fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Queridos professores, que vocês tenham aí uma excelente aula juntamente com seus alunos. Deus vos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.